Muito boa noite a todos. Como vão? Tudo bem? Belezinha? Vamos mudar aqui para a gente dar a cara, não é? E aí, galera? Tudo em ordem? Em primeiro lugar, para quem estiver assistindo, eu queria só que desse um feedbackzinho aí se tá imagem ok, se o áudio também tá ok. Tem um delayzinho aí. Tô aguardando aqui. E já já a gente começa a pauleira. Então, beleza. Dona Rebeca, minha digníssima esposa, me dando o ok para começar. Então, galera, conforme o povo for entrando, eu vou atualizando aí. Claro que eu vou abrir para a gente trabalhar, né? Então é o seguinte. Vou voltar aqui. Vou diminuir a minha câmera. Vamos subir o exercício. Ficar aqui no cantinho. E agora, olha eu aí de novo. Pessoal, como de praxe, tá? A gente faz como? A gente começa a lista do começo, não é? Depois eu vou alternando, resolvendo exercício médio, difícil. Nem sempre dá para resolver todos, na verdade, acho que nunca deu para resolver todos, mas a gente fica aí aguardando as dúvidas. Então, se você entrar na live aí depois e quiser tirar uma dúvida, avisa, coloca lá que a gente resolve para você, tá bom? Vamos começar com uma questão bem tranquilinha, que é do Enem 2014, não é exatamente uma questão muito recente, mas tranquilo, né? Dá para a gente brincar bem. Vamos lá então, galera. Seguinte, o que ele diz aqui para você? Vamos aumentar um pouco aqui o texto e aí a gente parte para a resolução. Ele fala que uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a pressão medida em metros de coluna d'água. Pessoal, importante essa parte aqui, porque reparou que ele usou uma expressão MCA, metros de coluna d'água? Povo, olha só, a pressão, ela pode ser calculada de várias formas, tá? Então, por exemplo, quando você vai medir, imagina que isso aqui é a linha do mar, nível do mar, tá? A gente tem sobre as nossas cabeças uma coluna enorme de ar, certo ou não? Essa coluna aqui, galera, varia aí para a medição, mas em torno aí, miseravelmente, de 20 quilômetros, tá? Essa pressão toda, desse ar todo aqui em cima da nossa cabeça, não é pequena. Para quem não sabe, isso aqui equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, ou ainda, simplesmente 1 ATM, uma atmosfera. Agora, e se o fluido não fosse ar, Guedes? Se o fluido fosse o quê, por exemplo? Água? Bom, se fosse água, galera, seria menorzinho. Para você conseguir a mesma pressão de 1/10 à quinta Pascal, ou 1 ATM, você precisaria de uma coluna de água, galera, de aproximadamente aí 10 metros, tá? Então a gente fala que a cada 10 metros de água equivale a uma atmosfera. Mas se você estivesse usando, por exemplo, mercúrio é muito denso. Então bastava uma coluninha aqui, ó, de 76 centímetros, que você ia conseguir os mesmos 1 vezes 10 à quinta Pascal
que equivale, portanto, a 1 ATM, que é a mesma coisa, equivale a 10 metros de uma coluna de água. Beleza até aqui? Tranquilo? Legal. Então, metros de coluna de água é uma unidade de medida, MCA, muito utilizada, principalmente quando você lida com instalação hidráulica, né? Então ele fala assim, olha, dependendo da pressão de metros de coluna d'água, quanto maior é a pressão, maior é a vazão, né? Quanto maior o fluxo de água. Galera, para quem mora em casa, por exemplo, boa noite, Paulo, beleza? Bem-vindo, meu irmão. Para quem mora em casa baixa, por exemplo, né? Tem a caixa d'água muito pertinho do banheiro, sabe que a vazão da água não é das melhores. Agora, você mora num prédio, e você mora num andar bem abaixo, por exemplo, da caixa d'água, né? Então, vamos botar aqui, vamos fazer um esqueminha. Pegar aqui, canetinha. Vamos lá, pegou o prédião aqui, ó. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o desenho que eu vou fazer agora, tá? Por favor. E aí, digamos que o reservatório de água fique aqui em cima, ó. Aí o seu apartamento fica, digamos, aqui. E aí, digamos que a diferença de altura aqui, galera, que a diferença de altura do nível lá da caixa d'água, pelo encanamento até chegar no seu apartamento, seja, por exemplo, de 20 metros. Então, quer dizer que a água que corre nesse cano aqui, ó, ela tem uma pressão de água equivalente a 20 metros de coluna d'água, o que dá uma vazão bem grande. Você tomaria um banho de ducha. Por isso os caras botam muito redutor de pressão no caminho, porque senão arrebenta com o seu cano, tá? Se você pegar aqui, você vê que nenhum dos dados aqui chega a 20 metros, né? 9 metros aqui parece que é o máximo. E mais que isso, estoura. Quando você compra um chuveiro, ele diz para você quanto tem que ser o máximo de metros de coluna d'água, né? Se a sua caixa d'água fica mais alto que isso, você tem que colocar um redutor. Mas beleza, falamos já das curiosidades sobre isso aqui. Agora vamos responder a pergunta em si. O Enem dá a resposta para você. Vamos lá. Nessa casa residem 4 pessoas. Beleza, 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho, porque não são cuiabanos, né? Um banho por dia, com uma duração média de 8 minutos. Bom, portanto, estamos falando aqui de uma duração de 32 minutos de banho, né? 4 pessoas vezes 8 minutos são 32 minutos de banho. Por dia. Permanecer no registro aberto com uma vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada a um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina d'água. Ah, professor, então isso aqui quer dizer então que a pressão da coluna d'água é de 6 metros de coluna? Isso, vem no gráfico. Com 6 metros, você tem uma vazão de quanto? Vem subindo, cruzou aqui, facinho, 12. 12 o que, Guedes? Litros por minuto. Ah, tá. Então, ao final de 30 dias, quanto é o volume de água consumido? Moleza, né, galera? Vamos lá. Se, você pode fazer por regra de 3, mas enfim, né? Vamos fazer por regra de 3 para quem gosta. Se você tem uma vazão de 12 litros a cada 1 minuto, isso eu tirei do gráfico, então em 32 minutos, você vai ter X. Pronto. Você aqui vai ter 12 vezes 32, e isso aqui te dá o volume no dia. Lembra que ele pediu um mês de 30 dias, então você ainda multiplica por 30. Então, 30 vezes 12 vezes 32, salvo engano, isso aqui vai dar 11.520. Mas eu vou conferir aqui. Vou pegar a calculadorinha aqui, todo mundo vendo a minha calculadora, e vamos lá conferir. 12 vezes 32 vezes 30 dias, 11.520. Bingo! Beleza? Gabarito C de casa. Paulão, você chegou depois e já estou avisando. Se quiser alguma questão, pode pedir. Beleza? Sem nenhum problema. Então, eu vou esperar um delayzinho que sempre tem, ver se você quer alguma.
Ô Ana, tudo bem? Bem-vinda! Galerinha, então, como sempre, tá? No mesmo esquema. Só pedir a questão, se você pegou a lista, né? Tá. Belezinha, tranquilo. E aí, querem que eu faça já um peso pesado? Querem que continue evoluindo para vocês irem vendo, porque não deu tempo de fazer a lista? Que essa lista eu liberei na terça, né? Na terça à noite, bem tardão. Então tá. Vamos fazer a sequência. Se vocês pedirem mais alguma aí, a gente ataca. Então vamos para a questão número 2 aqui. Questão 6. Beleza, Ana? Vamos na questão 6, então, atendendo pedidos. Ah, galera, essa questão 6 faltou a pergunta. Quando eu estava fazendo a resolução, eu vi que faltou isso aqui, ó. Ó a bancada do professor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Tá vendo? 6, 10, 8, beleza. Mas vamos lá, vamos fazer essa 6 aqui então. Ele fala que para realizar um experimento com garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado. O povo, seguinte, deixa eu aumentar minha cara aqui um pouquinho para vocês. Vocês já fizeram aquela experiência de pegar um canudinho, mergulhar num copo d'água, tampa aqui, né? Levanta e a água não cai. Aí você tira o dedo e a água blum. É exatamente a mesma coisa. É exatamente isso que ele quer. Saber por quê que quando você mergulha aqui, tampa, puxa aqui, a água não cai, mas quando você levanta o dedo, ou seja, que equivale a abrir a tampa da garrafa, a água vai lá e escoa, tá? Galera, o que acontece? A gente está cercado por uma pressão atmosférica que não é pequena. A gente comentou isso no primeiro exercício. A gente tem o equivalente a 10 toneladas de ar em cima da gente por metro quadrado. Então, quando você tem lá o buraquinho do canudinho, ou seja, o buraquinho da garrafa, tá? Eu tenho de baixo para cima, ou de lado, eu tenho 10 toneladas de ar por metro quadrado. A água só tem aquela coluninha de pressão, de pressão dela. Não chega nem perto. Eu precisaria de 10 metros de água para a água competir com a atmosfera. Pelo menos 10 para empatar. Agora, quando você tira o dedo, ou quando você abre a garrafa, a pressão da atmosfera passa a agir por cima, beleza? Então, de cima para baixo eu teria a pressão da atmosfera, a pressão da água, e de baixo para cima eu só tenho a pressão atmosférica. Então, esse saldo extra aí, causado pela altura da coluna d'água, faz com que ela ganhe e a água flui para fora. Tá? Enquanto você estiver tampando aqui, o de fora ganha. Depois eu quero comentar um negócio com vocês. Então, deixa eu reduzir minha cara aqui de novo, para a gente poder discutir as alternativas. Então, vamos lá. A pergunta que não foi na lista, tá, galera? Por favor, me perdoe. É assim: como a pressão atmosférica interfere no escoamento das situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Então, são duas respostas, tá? Como que a pressão interfere com a garrafa tampada e destampada? Vamos no gabarito que vocês têm para a gente poder discutir. Se você tiver alguma dúvida, Ana, de alguma alternativa, pode falar qual é a sua alternativa, que aí a gente tenta mudar. Na lei diz assim: impede, quando ela está fechada, ela impede a entrada de ar por ser menor a pressão interna, por ser menor que a pressão interna. Perfeito. E com a garrafa destampada, aí vem a segunda parte, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Perfeitinho, né? Tranquilo? Deu para entender essa parte? Ana, eu estou com um delay, tá? Se você for falar no chat, eu provavelmente vou ter uma demorazinha aqui para você. Mas seguindo aqui o que a galera pediu a 6, pediu a 10, pediu a 8. Então, só para fazer uma certa ordem, beleza, Ana, me desculpe, tá? Falha nossa. Questão 8. Galera, essa questão 8, ele vem e diz assim: então, o manual que compõe uma ducha higiênica,
Sabe o que é luz gênica, né? Então tá. Informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Só por curiosidade, isso aqui significa que são 20.000 Pascal. É muito, professor? Não, querido, porque se você lembrar que a atmosfera tem 1/10 à quinta Pascal, olha a ordem de grandeza, né? Esse aqui seria 2 vezes 10 à quarta. Esse é 2 vezes 10 à quinta, é bem diferente, né? E o cano para o qual deve ser conectado à ducha, beleza. Ele fala, o valor da pressão da água na ducha está associado a que altura dessas aqui? Então, galera, de fato, quando você vai fazer o cálculo de uma pressão hidrostática, e aí a gente está falando do princípio de Stevens. Então, ó, princípio de Stevens. O que ele diz para você, esse princípio, galera? Ele fala assim, a pressão de um líquido, a pressão de um fluido, ela é dada por densidade do fluido, gravidade e altura. Mas a altura do quê? A altura da coluna, né? Que é a diferença entre o ponto de saída da água, que nesse caso, galera, é bem aqui, ó. Bem aqui. E o ponto da superfície da água, que é bem aqui. Então, qual das alturas está pegando esse trecho cor-de-rosa? É o H3, gabarito C de casa. Professor, mas e essa voltinha que dá aqui embaixo? Não faz diferença, galera. Não faz diferença, tá? Não caia na armadilha. Sabe por quê? Deixa eu brincar de desenhar com vocês um minuto, que eu quero mostrar para você um negócio que a gente chama do pseudo-paradoxo da hidrostática. Ela é assim, ó. Imagina um vaso comunicante com essa cara aqui, ó. Olha que desenho abstrato. Aí você coloca um líquido nisso aqui. O líquido, né? Você sabe bem disso aqui, ele vai procurar se nivelar dentro do recipiente, né? Não importa a forma do recipiente. Então, se você botar água nisso aqui, ó, ele vai nivelar. O que diz esse princípio de Stevens? Que a pressão é dGH. Então, se eu pego, galera, um ponto aqui, por exemplo, ou um ponto aqui, ou um ponto aqui, aqui ou aqui, não importa, não importa. A diferença de pressão é sempre assim, ó, calculada nessa altura aqui, ó. Professor, mas esse cara aqui, ó, que você está fazendo uma bolinha em volta, esse cara está com menos água em cima da cabeça dele. Não faz diferença, porque a pressão age de todos os lados. Professor, você está dizendo então que esse ponto A, que esse ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, todos têm a mesma pressão? Sim, todos têm a mesma pressão, independente da forma, da quantidade de água, tá? Você não caia nesse tipo de armadilha em nome de Jesus. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, ainda atendendo a pedidos aí, galera, vamos na questão 10, então. Amo essa questão. Amo essa questão. E posso ser mala pra caramba? Posso ser mala? Você já é mala, eu sei. Mas eu juro por Deus que eu tenho a sensação de que o cara que elaborou essa questão estava perto de mim num boteco num certo dia. Porque naquele ano eu fiz um desafio com um amigo meu, a gente estava tomando chá de cevada num barzinho lá em São Paulo. E olha só, eu peguei um chaveirinho, não botei um chaveirinho igual, mas era uma coisa assim, uma bolinha pendurada, tá? Era uma miniatura de bola de sinuca. E eu estava com um copo de suco de cevada e blum, mergulhava. Blum, mergulhava. Aí esse amigo meu foi professor de matemática, professor Walter M., professor do poliedro. Grande beijo, Waltão. Estava comigo nesse dia, ele falou assim, o que você está fazendo, idiota? Eu falei, estou vendo um empuxo aqui. Que empuxo, tal, não sei o quê, começamos a discutir.
Nessa discussão eu falei para ele assim, cara, então se você é todo bonitão assim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu pegar esse copo aqui de suco de cevada, colocar em cima de uma balança digital, a gente estava num barzinho que de tarde funcionava como restaurante, então tinha uma balança digital. Coloco o copo em cima. Se eu mergulhar a bolinha sem tocar o fundo, eu estou segurando pela correntinha, se eu mergulhar a bolinha no copo, não vai transbordar suco de cevada, não vai tocar o fundo do copo. A minha pergunta é, a leitura da balança muda, sim ou não? E por quê? E aí, cara, a gente ficou debatendo isso, aí depois fomos para a prática, falou, então vamos lá, vamos bater isso aqui. Quando chegou lá, deu certo. Tá, mas, Guedão, o que acontece nessa situação? Então vamos encolher o Guedes aqui, vamos para o cantinho, e deixa eu te falar sobre essa situação. A gente está discutindo aqui agora, galera, o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz o seguinte, vamos mudar aqui a cor, ficar mais legal, isso. Você bota aqui, ó, um determinado líquido qualquer, tá? Aí você vem com um objeto qualquer que tenha um certo volume. Aí você vem aqui, coloca esse objeto aqui dentro. Bom, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, esse líquido ele vai subir o nível dele. E esse aumento, essa variação de volume aqui, tem o mesmo volume do objeto que você mergulhou ali, tudo bem? Beleza? Legal. O que o princípio de Arquimedes diz? Que quando você faz isso, o líquido vai exercer em você uma força vertical para cima, chamada de empuxo. E esse empuxo tem um certo valor. E o valor é o quê? O valor do empuxo é igual ao peso, cuidado, ao peso do líquido deslocado. Então, se eu conseguisse medir o peso dessa parcelinha que foi deslocada para cima, seria exatamente igual ao empuxo. E é óbvio que esse cara também está sujeito a força-peso, então se o cara boia, se ele afunda, é tudo uma relação entre peso e empuxo. Aí quando você faz toda a demonstração do empuxo, a gente chega nessa relação aqui, ó. Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do objeto que está submerso, e tudo bem, porque o volume que está submerso é igual ao volume que foi deslocado, vezes a gravidade. Tá? Ou para quem prefere, bota a gravidade primeiro, para ficar igual ao dos livros, DGV, né? Pronto. Ah, tá, Guedes, mas e daí? E daí? Agora vamos para a mecânica. Para quem é meu aluno presencial já sabe o que eu vou dizer. Galera, o que balança mede? Balança mede peso? Não. Balança mede massa? Também não. Uma balança, ela mede a força normal. Então, ó, balança, sempre que tiver balança, não problema, você tem que pensar em força normal, certo? Certo. Beleza. Aí você chega lá e bota o seu copo ali. Muito bem. Peguei o copo, botei ali, botei a água, botei a água aqui e beleza. Então, até agora, o que a balança está medindo? Bom, peso e normal aqui são iguais, sem problema. Você tem peso do copo cheio, né? E você tem a normal. E eles são iguais. Só que quando você mergulhou esse objeto, o professor vai dizer que aumentou o peso do copo. Não, não aumentou o peso do copo. Você está segurando por aqui numa linha, não está deixando bater no fundo. Ah, então não vai mudar nada. Vai. Porque você não viu comigo que vai ter uma força extra para cima? Esse objeto não sofre uma força chamada empuxo? Então, meu querido, fala para mim uma coisa. Terceira lei de Newton, aquela que todo mundo acha que sabe. O que ela diz? Toda ação tem uma
reação. Quem fez o empuxo? Quem é o pai do empuxo? Quem foi que jogou essa bolinha para cima? O líquido. Então, se o líquido jogou a bolinha para cima, a bolinha está empurrando o líquido para baixo, com uma reação. E isso aqui, meu amigo, aumenta a compressão sobre a balança. Então, a normal vai ser aumentada num valor exatamente igual ao empuxo. Então, vamos ver aqui. Na primeira situação, ele estaria medindo só o peso do recipiente com líquido. Beleza. Na segunda situação, então aqui ó, seria peso 1 aqui. Aqui estaria o peso 1 mais o empuxo. Então é óbvio que nessa situação aqui, o peso 2, ela vai indicar mais do que 1. E na 3, Guedes? Na 3, galera, a bolinha parece que é feita meio que de isopor, então não mergulhou inteira. Ah, então esse empuxo aqui, professor, eu vou chamar até de Ezinho. Ah, então o empuxo aqui é menor. Então aqui seria o peso 1 mais esse empuxinho. Então esse cara aqui, por sua vez, ele é menor do que esse 2. Como é que fica o nosso gabarito então, galera? O peso 1 é o menor de todos, né? Então vamos ver. Esse aqui não pode. Peso 1 menor de todos, beleza. Esse aqui igual não pode. Peso 1 é menor que o peso 2? É. Mas ele é menor que o peso 3, que por sua vez é menor que o peso 2. Então, gabarito B de bola. Beleza, galera? Quanto mais volume tiver submerso... Seu amigo respondeu, professor? Não conseguiu. Ele é professor de matemática, dos bons, inclusive, tá? Dos bons, inclusive. Um dos melhores estudos de matemática que eu já vi na vida, mas na física ele dá umas vaciladas. Esse dia eu consegui humilhar um amiguinho. É óbvio que ele passou o resto do ano me atormentando com desafios matemáticos, entendeu? Dos quais a maioria eu não consegui sair. Mas enfim, faz parte, né? Beleza, galera? Ó, antes de eu... Porque assim, a gente são 7h30 agora, a gente vai fazer mais, dá tempo de tirar mais dúvida. De nada, Ana. Pô, prazer, cara. Gente, só peço a vocês, tá? Que se quem puder, dá um likezinho aí no vídeo, se estiver gostando aí das resoluções, tá? Para dar um upzinho no canal do Velho Professor, tá bom? Eu queria muito fazer, antes de fechar a live, se ninguém mais tiver nenhum pedido, a questão desafio, né? Que é essa questão 15 aqui do ITA, né? Mas, claro, que além delas, tem questões bem importantes aqui, tá? Inclusive, essa aqui da Unicamp, ela usa muito essa questão sobre o princípio de Steven, que eu falei de não importar o nível, né? Quer ver só um comentário rápido sobre essa questão? Nem precisa ler muito, mas o que ele está dizendo para você é aqui, ó. Olha o item B. Qual é a variação de pressão sobre o peixe nas posições A e B? Ah, professor, o peixe aqui saiu da posição A, está a 5 metros de profundidade, subiu, mas voltou para 5 metros de profundidade. A profundidade eu não meço pela quantidade de água que tem em cima da cabeça do peixe, gente. Eu meço pela diferença do nível livre da água até o nível da água que você está aqui. Então, a diferença de pressão aqui é 0. Tudo bem? E aqui, para quem for malandro, qual é a pressão sobre o mergulhador que está a 5 metros de profundidade? É uma dica valiosa, galera. Pô, presta atenção. Eu não falei para você que 10 metros de água equivale a 1 ATM? Também não falei que 1 ATM é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta Pascal? Então, 5 metros de água não é metade? Então, são 0,5 ATM. Então, mais 0,5 aqui fica 1,5 vezes 10 a quinta Pascal. Pronto. Por que ele está? Porque ele tem a pressão da água mais a pressão atmosférica, tá? Por isso que tem duas. Ele tem a pressão da água e a pressão do ar. Belezinha? Se você lembrar desse papo dos 10 metros de água ser igual a 1 ATM, você resolve uma pá de situação
aparentemente difícil, mas eu recomendo solenemente que você guarde isso aqui com todo carinho no seu coração. Quando cai hidrostática, para você evitar 1 quilômetro de conta, seria bem interessante você lembrar disso aqui, que a atmosfera vale 10 a quinta Pascal, que equivale a 10 metros de água. Beleza? Beleza. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui importante para eu comentar antes de eu ir para o desafio. Essa questão 11 aqui do Enem, galera, foi braba também, não foi fácil de fazer. O Enem, quando bota também algumas coisas, tem hora que eles arregaçam o candidato. Isso aqui a gente fez, a 9 fácil pra caramba, mas para quem já fez exercício de tubo e nu. A 7 é parecida com essa que a gente acabou de fazer, tá? Dá uma olhadinha aqui, O cara chega um bloco de madeira impermeável de massa e mão. Massa e mão. E dimensões tanto, é inserido muito lentamente na água de um balde até a condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. O que é a condição de equilíbrio, galera? É que o empuxo fique igual a quem? Ao peso do objeto. Tudo bem? Beleza. Aí ele fala assim, a água que vaza do balde é coletada no copo e tem massa eminho. Gente, essa massa eminho, se eu fizer eminho vezes G, eu não vou ter o peso do líquido deslocado? O peso do líquido deslocado não é exatamente igual ao empuxo? Entendeu? Eu quero saber a relação entre eminho e emão. Olha para cá, meu querido. O peso desse cara não é emão G? O empuxo não é eminho G? Então eles não são iguais? Se eles são iguais, então eminho G é igual a emão G, corta, eminho igual a emão. Sem contalhada. Aqui o cara tinha que saber o básico, ele tinha que saber que o empuxo vem do peso do líquido que foi deslocado. Então não precisava fazer contalhada, de calcular massa, empuxo, nada disso. Tudo bem? Beleza. Galera, então, última chance. Algum pedido extra? Não? Então eu vou fazer a questão demoníaca do Ida. Belezinha? Então tá bom. E aí a gente encerra essa live aqui. Vamos lá na 15. Moço, pensa numa questão que não envolve nenhum conceito extra que você não conheça, né? Desde que você conheça, claro, empuxo. Mas dá trabalho. E é tipo da questão que eu falo assim, se o cara resolve um negócio desse, ele resolve qualquer coisa de princípio de Arquimedes, tá? Vamos lá. Na extremidade inferior de uma vela cilíndrica de 10 centímetros de comprimento, aí massa específica, 0,7 gramas por centímetro cúbico, é fixado um cilindro maciço de alumínio, de massa específica tanto, que tem o mesmo raio da vela. E ele tem 1 centímetro de altura. A vela é acesa, imersa na água, onde flutua de pé com estabilidade. Gente, se ela está estável é porque o peso dela é igual ao empuxo dela, tudo bem? Legal. Supondo que a vela queime numa taxa de 3 centímetros por hora e que a cera fundida não escorra enquanto a vela queima, conclui-se que a vela vai apagar em quanto tempo? Ô brother, a vela vai apagar quando esse nível aqui, do pavio chegar aqui na água, sim ou não? Então a vela vai apagar porque o resto disso aqui vai ter sido consumido. Isso aqui vai ter sido consumido, a vela vai ficando menor, né? Enquanto ela vai ficando menor, ela vai afundando mais e beleza. Até que chega no nível do pavio e afunda. Então, vamos esquecer um pouquinho essa parte e vamos dizer assim, olha, quando ela for apagar, a superfície da vela, do que sobrou da vela, vai estar assim, no nível da água. Professor, qual é a altura que eu tenho de vela aqui? É 10 centímetros? Não é 10 centímetros, porque a vela já gastou uma parte. Eu não sei quanto é. A altura aqui do alumínio, eu vou chamar de Hzinho.
Eu sei que é 1,5 cm, tá? Mas por enquanto eu vou usar todo o literal. A vela, por sua vez, tem uma densidade da vela. O alumínio também tem a sua densidade do alumínio. E a própria água tem a sua própria densidade do líquido. Tudo bem? E que deve estar no cabeçalho da prova do ITA, tá? Mas, para quem não sabe, é de 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Beleza. Bom, naquele exato momento que a vela vai apagar, o que estava acontecendo é, o empuxo da água equilibrava com o peso da vela. Só que o peso da vela, galera, seria a vela mais alumínio. E o empuxo? O empuxo é proporcional ao volume que está submerso. Beleza? Tranquilo. Então a gente vai brincar de igualar isso aqui. Sim, eu vou dizer que empuxo é igual a peso. Tá? O problema é calcular esses caras. Então vamos fazer um de cada vez? Vem aqui comigo e vamos calcular esse empuxo aqui. Professor, via de regra, empuxo se calcula densidade do líquido vezes gravidade vezes o volume que está submerso. Beleza. Então vamos botar aqui, densidade da água, vou botar L de líquido, tá? Vezes gravidade, só que o volume que está submerso, galera, é o volume desse cilindro aqui. Olha só, como é que calcula o volume de cilindro, Guedes? Área da base vezes altura. Nesse caso, depois eu boto para vocês de novo, tá? O volume vai ser o volume submerso. Eu não sei quanto é a área da base, ele não diz, vou chamar de A. E a altura vai ser Hzão mais o Hzinho, concorda? Então, eu vou botar aqui, volume submerso, A vezes Hzão mais Hzinho. Então, o volume submerso vai ser A, que multiplica Hzão mais Hzinho. Pronto. Professor, dá para melhorar isso aqui? Não muito, mas vamos lá. Deixa quieto por enquanto. Deixa quietinho por enquanto. Assim tá bom. Professor, já posso então dar um Ctrl C, Ctrl V? Pode. Então eu vou pegar isso aqui, e vou transferir para cá e colocar no lugar do empuxo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Vou apagar isso aqui para não me atrapalhar. Agora eu vou calcular o peso. Gente, peso de qualquer coisa é massa vezes gravidade. Mas olha o problema. Você não tem a massa dos objetos. Não, né, professor? Não tem, mas tem a massa específica. E massa, se você lembrar da relação de densidade é massa por volume. Então, se eu passar multiplicando, massa é densidade vezes volume. Densidade vezes volume. Professor, mas eu tenho 2 pesos. Isso, você tem 2 pesos. Então, vem aqui, Você vai ter o peso da vela, que vai ser a densidade da vela, vezes a gravidade, vezes o volume da vela, que é a área da base, vezes a altura da vela, a Hzão. Caramba, Guedes, tudo isso aqui é o peso da vela. Isso, e não acabou ainda. Porque você ainda tem que somar com quem? Com o peso do alumínio. E aí como é que eu vou fazer no mesmo molde? Densidade do alumínio, gravidade, a área da base do alumínio, que são todas iguais, a altura do alumínio, que é Hzinho. Tudo bem? Então, o peso total, posso botar algumas coisas em evidência? Claro que pode, né? Principalmente o G e o A. G e o A. Que vai multiplicar ρV vezes H mais ρ do alumínio vezes Hzinho. Tá? Vou botar um colchete aqui para ficar bem legal. Professor, já posso fazer o Ctrl C, Ctrl V? Pode. Eu literalmente vou fazer isso.
Vou selecionar essa parte aqui, que eu não fui feliz. Nossa, o que eu fiz aqui? Não vou escrever. Vou escrever porque eu escrevi torto, então vai dar problema. Então aqui vai ficar, ó, G, bota a caneta, G vezes A, que multiplica todo esse trombolho lá, né? Rho Hzão, Rho da vela, Hzão, mais Rho do alumínio, Hzinho. Tá vendo o GA? Pode cortar. O que sobrou? Agora sim, ó. Vou fazer uma distributiva aqui. Rho do líquido vezes Hzão, mais Rho do líquido vezes Hzinho, igual Rho da vela vezes Hzão, mais Rho do alumínio vezes Hzinho. Lembrando que a gente está procurando Hzão, né? Então vamos jogar esse cara para lá e esse amiguinho para cá. Como que fica, Guedes? Gente, o Hzão eu já vou botar em evidência para poupar nosso tempo aqui. Vai ficar Rho do líquido menos Rho do V, que é a Rho da vela, tá? Isso é igual. Lá do outro lado, vou botar o Hzinho em evidência e aí vai ficar Rho do alumínio. O Rho do líquido vai passar negativo, né? Então vai ficar menos Rho do líquido. E agora sim está na hora de substituir por número. O Hzão vai ser, ó, Hzinho, Rho do alumínio, menos Rho do líquido, sobre Rho do líquido menos Rho da vela. Vamos substituir pelos números e partir para ser feliz. Hzinho é a altura do alumínio, 1,5 cm. Densidade do alumínio, 2,7. Densidade do líquido, 1, que é a água. Embaixo, densidade do líquido, 1. Densidade da vela, 0,7. Então, H vai ficar 1,5, que multiplica 2,7 menos 1 dá 1,7. 1 menos 0,7 dá 0,3. Dá para simplificar aqui, ó, 1,5 com 0,3, é como se fosse 15 por 3, que dá 5. 5 vezes 1,7, galera, dá 5 vezes 7 são 35, vão 3, 5, 8,5 centímetros. Ai, caramba, Guedes, corre a vida. Então quer dizer que a vela vai apagar quando esse Hzão for quanto? 8 centímetros e meio. Então vai ter queimado quanto de vela, Guedes? A vela não tinha 10 centímetros? 10 menos 8,5 quer dizer que queimou 1,5 centímetros. Agora acabou. Olha o que ele falou para você. A vela queima 3 centímetros por hora. Bom, quem queima 3 centímetros em 1 hora, para queimar metade disso, que é 1,5 centímetros, vai demorar meia hora. Meia hora bate com quem? Vamos ver no gabarito? 30 minutos. Uau! Que pesadelo, não, amiguinhos? Beleza? Tranquilo? Gente, eu vou tirar minha cara daqui porque eu tenho a sensação de que eu provavelmente atrapalhei alguém, tá? E aí o que eu vou fazer? Para quem perdeu alguma parte ou eu fiquei escondendo alguma parte, eu vou dar uma passada aqui de olho, ó, principalmente na parte que fica à direita, para você dar um print qualquer aí. Lembrando que aqui eu estava calculando o peso total da vela e do alumínio. Desse lado de cá eu calculei o empuxo, igualei tudo, daqui para frente foi álgebra. Tudo para chegar naqueles 8,5 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então você pausa o vídeo aí em algum momento, ó. Deixei a tela livre para você ver a resolução. E assim, acabou. Pois é, Paulão, meu Deus.
Você entendeu agora quando eu falo que se você resolve um trem desse, você resolve qualquer coisa? Deixa eu... Cadê eu aqui? Peraí. Deixa eu voltar.